Bem, pessoal, hoje a gente vai começar a nossa revisão, né, da V1. Desculpem eu não estar com a câmera ligada, porque na verdade não está funcionando a câmera, e daí vou ficar só com áudio, tá certo? Então a gente inicia aí, né, nossa revisão, vendo essa diferenciação entre ética e moral, lembrando que ética, né, é a nossa consciência, é o nosso eu, é a nossa filosofia, a nossa crítica, tá? São os nossos valores, né, manifestados livremente na ação individual, porque é a nossa consciência, né, o nosso eu. A ética, ela pode ser, nossa reflexão enquanto uma postura ética, ela pode ser construída e reconstruída, porque dependendo da situação que nós estejamos, a gente pode estar mudando, né, essa visão do que é considerado ética e do que não é considerado ética, né? E a moral é o coletivo, né? São as regras de uma sociedade. Nós vivemos em sociedade, né? Nós temos relações, nós temos grupos, né? E a gente precisa seguir as regras de grupos, as regras da sociedade, as regras de nossas relações, de acordo com como elas são impostas, né? Então, para que a gente, né, seja aceito dentro de uma sociedade, a gente precisa viver de acordo com as regras dessa sociedade, né? Porque senão nós vamos ser considerados pessoas amorais, certo? E quando uma pessoa é amoral, né, ela também não é ética, tá? Quando a pessoa é ética, ela é moral, né? Ela segue as regras da sociedade, do bom viver, tá certo? Então, em suma, a ética é a nossa consciência, são os nossos valores, é o nosso individual, e moral é o nosso coletivo, as regras, né, os comportamentos de uma sociedade, os costumes, as práticas, tá? É o bom viver, né, em sociedade. E aí nós temos a visão de alguns filósofos com relação à ética e à moral, né? E Aristóteles ele fala que por natureza, né, nós buscamos a felicidade, né? Ele trabalha, Aristóteles, ele trabalha o princípio da moral, que por natureza todos nós, toda uma sociedade, né, todos os grupos buscam uma felicidade, né? Só que para atingir essa felicidade, a gente precisa trabalhar a nossa consciência, o nosso caráter, né? A nossa conduta, certo? E para isso nós temos que saber que a gente vive nas regras, né? Que a gente precisa estabelecer limites para com o outro, né? E daí também, dentro da nossa profissão, né, a gente precisa seguir uma conduta ética. Conduta ética no sentido de que a gente vai trabalhar em cima de regras, em cima das nossas reflexões, em cima dos nossos valores, né, para que a gente desenvolva as nossas virtudes e para que a gente chegue aí nessa felicidade, seja na nossa relação profissional, seja na nossa relação pessoal. E Aristóteles também traz a questão do saber teórico e do saber prático. Saber teórico é tudo aquilo que a gente adquire na teoria, né? Tudo aquilo que a gente adquire como conhecimento. E o saber prático a gente só vai saber se nós temos a partir do momento que a gente praticar, tá? Então, o saber prático nada mais é do que a nossa praxis, do que a nossa prática, do que as nossas ações. Aí Kant, ele fala, né, a questão de que não existe bondade natural, né? Ele fala mais sobre a nossa ética,
E a ética para Kant, ela vai também trazer a questão da moral, né? Então ele diz que nós temos sentimentos bons e ruins. O que nos basta é que a gente vive em equilíbrio com esses sentimentos bons e esses sentimentos ruins, tá? Então o equilíbrio dentro da ética, né, dentro da moral, nos faz ser pessoas que, que, que seguem essa conduta da ética e moral. Porque a gente sabe, né, eu já até falei para vocês que a ética e a moral, elas não são dissociadas, né? Elas andam juntas. Elas, mesmo que a gente trabalhe, né, separadamente, mas elas são juntas, certo? E aí a gente tem deontologia, né? Deontologia significa regras, tá? Antes, o nosso código de ética era chamado Código de Deontologia dos Profissionais de Enfermagem, porque a gente só seguia as regras, né, no pensamento aí de só seguir as regras. Hoje ele se chama Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, porque a gente tem que refletir diante das situações, né, e colocar o nosso conhecimento, usar o nosso conhecimento teórico e colocar o nosso pensamento, nosso saber prático em prática, né? E nós temos a ética moral, né, que são as normas que cada profissão tem um código de ética, né, a ser seguido, e todo profissional precisa saber o seu código de ética, certo? Aí, pessoal, com relação a essas virtudes, vocês dão uma lidinha, tá? Não precisa estar decorando, né, virtudes, vocês leem no sentido de vocês entenderem essas virtudes, tá bom? Vamos aqui, vou só trocar o slide aqui. E aí a gente vai para os direitos humanos, né? Aqui nos direitos humanos, pessoal, eu peço que vocês deem uma lida no sentido de vocês entenderem, né, a questão dos direitos humanos, né? Deem uma lida na Declaração dos Direitos Humanos, ver essa questão do direito, né, de nós podermos ter liberdade, né, liberdade de expressão, de nós termos direitos dentro do nosso país e fora do nosso país, tá? De nós trabalharmos a questão, né, de nós só sermos punidos quando realmente nós há provas de que a condenação, né, de que o erro existiu, tá certo? Então, na questão dos direitos humanos, pessoal, não precisa vocês se atentarem para esses slides iniciais, não, tá certo? Na verdade, eu quero que vocês deem uma lida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Deem uma lida tentando entender os direitos humanos. Não se detenham a esse slide, não. Vocês podem até ver, né, a questão dos 3 primeiros, né, dos 10 primeiros artigos que tem aí, mas que vai estar lá na declaração também, tá certo? Então é melhor vocês não se atentarem a esses slides da declaração ou dos direitos humanos e trabalharem aí com a declaração, certo? Vocês vão ganhar mais tempo aí. Com relação ao sigilo profissional, né? Nós sabemos que o sigilo profissional ele trabalha a autonomia do paciente, certo? Veja, quando a gente também for ver bioética, o paciente ele tem autonomia sobre ele, tá certo? Ele trabalha a questão das garantias da confidencialidade de informações, né? Porque a gente sabe que desde a pessoa que está lá recebendo o paciente, né, o maqueiro, como a gente chama, até os nossos superiores, os coordenadores, os diretores da instituição,
tem todos que manter a mesma linhagem, a mesma fala com relação ao sigilo profissional, tá certo? Então, veja que o sigilo, né, ele trabalha a questão de que eu só posso saber as informações de um paciente quando esse paciente é meu, quando ele é assistido por mim, tá certo? Então a gente tem que sempre manter aí a questão do sigilo profissional, tá? E de maneira nenhuma a gente pode estar quebrando regras no sentido de que o paciente veio a óbito, eu não preciso mais guardar esse sigilo. Eu tenho que continuar guardando esse sigilo profissional, tá certo? Aqui, ó, torna-se uma obrigação ética e legal de todos os profissionais e do corpo técnico-administrativo que atua nos serviços de saúde, mesmo daqueles cujas profissões não estejam sob controle de normas deontológicas ou de conselhos de ética profissional, né? A gente sabe que alguns profissionais que vão trabalhar na instituição, eles não têm um código de ética, tá certo? Porém, eles têm que seguir a regra da instituição, que é o quê? Manter o sigilo profissional, certo? E a gente precisa informar, precisa estar sempre é, é, orientando, né, esses nossos profissionais, que eles têm, essa nossa equipe, que eles têm que seguir aí o sigilo profissional, tá certo? Quando fala aqui, ó, que a simples comunicação de que determinada pessoa está doente, internada, ou mesmo que foi consultada em estabelecimento de saúde, se revela contrariamente a seu desejo, se revelada contrariamente ao seu desejo e não se caracterizando situações de exceção ético-legais, pode apresentar uma violação dos direitos do paciente, pois se estaria rompendo o anonimato ao qual o interessado não teria consentido, tá certo? A gente só pode revelar uma informação, né, a outra pessoa que não esteja assistindo o paciente, se isso for desejo do paciente, tá? E aí ele assina um termo de responsabilidade, né, onde lá vai constar que ele consentiu que determinado profissional que não o está assistindo é, pode obter informações sobre o seu tratamento, né, a sua doença e tudo mais, certo? Se o paciente consente, aí tudo bem. E aqui nós temos, né, não é isso aqui não. Aqui nós temos algumas regras, né, algumas ocasiões, digamos assim, que o segredo ele pode ser rompido, né? Então nós temos se é com o consentimento do paciente, se é um dever legal, se for por aborto e se for por justa causa, tá certo? Então, com o consentimento do paciente, quando é que essa regra pode ser quebrada, né? Daquilo que a gente estava falando. Se o paciente, né, quer que outro profissional que não o está assistindo saiba sobre o seu tratamento, sobre a sua doença, então ele vai consentir sempre de forma respaldada, sempre, né, assinando o termo de responsabilidade, tá? Outra maneira que é do consentimento do paciente é quando, por exemplo, ele vai fazer um exame que foi pago por um órgão público, né? Digamos assim, o paciente estava doente, não tinha condições de pagar uma consulta, não tinha como esperar pelo SUS, e daí, digamos que a prefeitura deu, ou ele trabalha numa empresa, o empresário, né, o dono da empresa, paga por esse exame. E daí, só que ele quer ver o resultado do exame, tá? Então, o paciente, ele consente que terceiros vejam o resultado do seu exame, né? Porque eles estão pagando nessa condição, tá? No dever legal, a questão de que, né, a gente revela quando o, a questão de maus tratos, né, de violência contra criança, contra idoso, né,
e além das nossas questões de atendimento nessa violência, onde a gente tem que assinar o termo de, de notificação compulsória, tá certo? Então, aqui, ó, no nosso dever legal, né, é quando a gente atende um idoso, né, que foi violentado, tá? A gente tem que notificar essa violência. De que maneira? A gente cuida do idoso, né, assiste o idoso e depois preenche a notificação compulsória, né, que é uma ficha onde lá vai ter todos os questionamentos e a gente envia essa notificação compulsória para o setor de epidemiologia na Secretaria de Saúde, tá certo? Isso é o nosso dever. Sempre que a gente vai atender um paciente que exige que seja feita a notificação compulsória, é o nosso dever legal fazer o preenchimento dessa notificação e enviar para a Secretaria de Saúde, tá? No caso do aborto, né, a gente sabe que existe o aborto legal, né? Vocês até já fizeram um seminário sobre, né, apresentaram um seminário sobre isso. E, pessoal, nós temos que saber que, né, mesmo com o aborto legalizado, se eu, como profissional, não quero participar desse procedimento, eu não sou obrigada a participar. Porém, eu tenho que trazer um profissional que fique no meu lugar para fazer as minhas atividades, né? Eu não posso só não querer participar e deixar a assistência descontinuada, tá certo? E outra maneira são as justas causas, que entra aí também a questão de muitas vezes nós sermos, né, chamados pela justiça para para que a gente vá depor em determinadas situações que aconteceu lá na nossa instituição de trabalho, certo? E aqui, para encerrar o sigilo profissional, a gente tem que ver que todos os serviços, né, eles passam por auditorias e peritos, então todos os prontuários, eles podem ser vistos por esses profissionais, porque eles já vêm orientados na questão do sigilo profissional, tá certo? Assim como a gente tem que ter um cuidado nos prontuários eletrônicos do pessoal que vem fazer, né, vistoria e resolver problemas nesses computadores, tá certo? A gente tem que mostrar para eles, tem que realmente reafirmar a eles a questão do sigilo profissional. E agora nós vamos aqui para a bioética. Aqui, pessoal, na bioética, a gente tem que ver que a gente tem que ver, né, que bioética é o estudo da vida, né, de forma filosófica, né, de forma moral, porque a gente vai estar trabalhando os dilemas bioéticos básicos, né, onde a gente vai ter que refletir se administra uma medicação sem a receita ou não, né, e dilemas bioéticos complexos, né, como os que vocês apresentaram aí nos seminários, aborto, eutanásia, a questão da maconha, né, da liberação da maconha. E aí nós temos os princípios bioéticos, né, que aí nós temos a beneficência, que é fazer o bem ao paciente. Independente de nós gostarmos ou não da pessoa, né, que é o paciente, e nós desejarmos ou não o bem a essa pessoa, mas a gente precisa fazer o bem no sentido da nossa profissão, tá? Então, beneficência é fazer o bem ao nosso paciente. Não maleficência é não fazer o mal, né? Então a gente tem que rever as nossas posturas com relação, eu chamo a atenção, à violência psicológica, né? Que às vezes a gente está cometendo aí no nosso paciente, tá
certo? Então, não maleficência, não fazer o mal. A autonomia, veja que na autonomia nós temos a autonomia do paciente, tá? E a autonomia do profissional. A autonomia do paciente, ele tem autonomia sobre ele, tá? Então, se ele não quer fazer determinado procedimento, se ele não quer ficar no hospital, se ele não aceita o tratamento, é um direito que ele tem, certo? Mesmo que a equipe demonstre a ele, mostre a ele e à família a necessidade dele que ele tem de continuar no hospital, de fazer o tratamento, de fazer determinado procedimento, e mesmo assim ele não queira, é um direito dele também. Então, ele assina o termo, né, se responsabilizando por não querer determinado procedimento ou não querer ficar no hospital, tá certo? E daí a gente fica respaldado com qualquer coisa que acontecer com esse paciente. E nós temos a nossa autonomia profissional, tá? Que nada mais é do que nós sermos profissionais realizando nossas atividades de enfermagem, tá certo? Então, cada profissional realiza as suas atividades dentro de sua área, não invadindo a área do outro e não querendo que o outro faça atividades que são deles, tá? E a justiça, a gente tem que ver que então, nós trabalhamos com o princípio do SUS, que é o da equidade, tá? Onde quem mais precisa, mais tem, certo? Quem menos precisa, menos tem, que é aquela questão que a gente até já exemplificou lá na sala de aula, né? Que paciente que mais precisa do SUS, ele tem mais o SUS. O paciente que menos busca o SUS, ele tem menos o SUS, mas o SUS está lá de forma igual para todos, tá certo? Tá bom, pessoal? Então a gente encerra por aqui, tá? Com os princípios bioéticos, ok? E não deixem de dar uma estudada lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tentem entender os artigos, tá? Não precisa estar decorando os artigos, ok?